Fala, moçada, chegamos exatamente à resolução da prova de biologia, prova de segunda fase. São 6 questões daquele jeitinho. Você conhece a prova da FUVEST, uma prova muito bem elaborada, e nós temos exatamente 6 questões para debatermos a nossa ciências biológicas, tudo bem? Nós vamos iniciar exatamente pela questão de número 1, uma questão que fala sobre uma temática que você certamente já aprendeu em nosso curso, você certamente já aprendeu a respeito da intolerância à lactose. E essa foi exatamente o tema da primeira questão da prova da FUVEST específica, portanto, prova de segunda fase, diz assim, ó: indivíduos intolerantes à lactose não conseguem digerir esse açúcar presente no leite. Você sabe que a lactose é um carboidrato, né, presente no leite. A principal causa da intolerância à lactose é a diminuição da produção da enzima lactase, especialmente na idade adulta. Aí ele diz: a indústria dos laticínios beneficia-se da biotecnologia para poder incluir uma lactase de levedura nos alimentos, fazendo com que a lactose seja digerida antes de ser consumida, gerando assim os chamados produtos lácteos sem lactose. Você já deve ter chegado no supermercado, né? E encontrado vários desses produtos alimentares, produtos lácteos, que dizem assim, sem lactose. Como é que se tira, vamos assim dizer, né, o carboidrato, o açúcar, a lactose do leite? Ela não é tirada, ela é hidrolisada. É feito um processo de hidrólise. E a questão traz exatamente essa temática e nós iremos juntos resolvê-la. O item A diz: considerando que o pH ótimo para o funcionamento da enzima lactase é de aproximadamente 7,5, em que região do nosso tubo digestório ocorre a atividade dessa enzima? Bora para o quadro? Vamos para o quadro aprender um pouquinho a respeito de intolerância à lactose? Pois então vamos juntos. Ó, galerinha, item A, tudo bem? Item A. O item A pede para que você fale a respeito desse procedimento de intolerância à lactose, de modo que você compreenda onde atua a enzima que faz a hidrólise da lactose. Pessoal, primeiro detalhe importante: qual é a definição de intolerância à lactose? Não confundamos intolerância à lactose com alergia ao leite. As pessoas que são alérgicas ao leite, elas são geralmente alérgicas à proteína do leite, que é exatamente a caseína. E um processo alérgico, ele está diretamente associado à produção de histamina. Então é uma reação histamínica, que gera processo de vasodilatação. E pessoas que são hipersensíveis à proteína do leite e, portanto, alérgicos ao leite, elas correm o risco de ter edema de glote, elas podem ter choques anafiláticos, caso venham a consumir esse tipo de produto, tá? É diferente de uma pessoa que tem intolerância à lactose. Então você vai dizer o seguinte, ó: a intolerância à lactose é um distúrbio digestivo decorrente da ausência, ou deficiência da enzima, vou logo dar uma pista aqui, ó, da enzima entérica lactase, certo? Impedindo sua adequada hidrólise, e absorção. Então olha só, gente, o que é uma intolerância à lactose? É um distúrbio digestivo. As pessoas que são intolerantes à lactose, elas não conseguem promover a hidrólise, a digestão, a quebra do carboidrato lactose. Todos sabem que lactose é um carboidrato. Então trata-se de um carboidrato
pertencente a que grupo dos carboidratos? É um disacarídeo. É um disacarídeo. E esse disacarídeo lactose, ele é resultado da ligação entre uma glicose mais galactose. Então é glicose mais galactose. Tá certo isso? Compreensível? Olha, ninguém tem capacidade, pessoal, de absorver a lactose. Por que nós não temos capacidade de absorver a lactose? Porque, teoricamente, a lactose é um carboidrato quimicamente grande. É um disacarídeo. Então, o que você tem que fazer com a lactose? Promover a sua hidrólise, promover a sua quebra, a quebra da ligação glicosídica. Esse processo de hidrólise é uma quebra na presença de água. Mas de nada adianta ter o ambiente, ter o carboidrato e você não ter o catalisador. Quem é que vai ser o catalisador responsável pelo processo de hidrólise da lactose? Lactase. E a lactase, como eu coloquei aqui para vocês, é uma enzima o quê, moçada? Entérica. Lázaro, como assim uma enzima entérica? Meus queridos, lembrando um pouco de fisiologia digestória. Nós temos quantos importantes sucos digestivos? Exatamente, 4 sucos digestivos. Quais são eles? Suco salivar, que logicamente é secretado pelas glândulas salivares. Suco gástrico, né? Que mais? Suco pancreático e o suco entérico. Tá certo? Bora repetir isso, ó. Toma nota. Quais são os 4 sucos digestivos que nós temos, ó? Vamos colocar aqui, ó. Sucos digestivos. Quais são os 4 sucos digestivos? Bora, salivar, ó. Suco salivar, que atua naturalmente na boca, né? Além do suco salivar, nós temos o suco gástrico, que atua no estômago, rico na pepsina. Você vai ter, ó, o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas e atua no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, pancreático. E o 4º e último suco, que muitas vezes o estudante esquece, né, da presença e da importância dele, é o suco entérico. Ele pode ser chamado também de suco intestinal, beleza? Olha, gente, esses 2 últimos que eu citei, o pancreático e o suco entérico, eles atuam no duodeno. Eles atuam no duodeno. Por quê? As enzimas entéricas, assim também como as enzimas pancreáticas, elas necessitam de um pH alcalino. Elas necessitam de um pH básico. Então, uma informação que foi muito importante nesse item A da nossa primeira questão da prova da FUVEST foi quando ele mencionou que a enzima lactase atua num pH, ó, olha o que ele diz, ó. Ela atua num pH ideal de quê, gente? 7,5, ó. pH ideal de 7,5. Portanto, meio que, jovens? Alcalino, né? Meio alcalino. Então, ela é uma enzima entérica. Onde é que ela atua? Exatamente no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, os primeiros 25 centímetros, tá certo? Então, essa enzima entérica aqui, ó, você vai ter a presença das chamadas disacaridases. As chamadas disacaridases. Então, uma das mais importantes enzimas que nós temos compondo o suco entérico são as disacaridases. E quem são essas disacaridases? Lactase, quebra lactose. Sacarase, hidrolisa sacarose. E a maltase, hidrolisa maltose. Então, é de muita importância, né, o indivíduo apresentar essas enzimas. E onde atua o suco entérico? Juntamente com o pancreático, ambos atuam no duodeno. O duodeno corresponde, como eu já citei para vocês, à primeira porção do intestino delgado. Portanto, nesse item A da nossa primeira questão da prova da FUVEST de 2020, você responderia assim, ó, intestino delgado. Ah, Lázaro, bastava eu explicar, bastava eu mencionar intestino delgado? Sim.
Ele só perguntou o seguinte: com base no ideal pH de atuação da enzima lactase, que é 7,5, em que local do tubo digestório ela vai atuar, tá certo? Então bastava você responder intestino delgado. Compreensível o item A? Percebeu que intolerância à lactose é diferente de alergia ao leite? Uma pessoa intolerante, ela tem um distúrbio digestivo decorrente da ausência ou deficiência da enzima entérica lactase, que a prejudica no processo de hidrólise. Lactose que eu não hidroliso é lactose que eu não absorvo. Lactose que eu não absorvo, ela acumula no meu intestino grosso. E ela acumulando lá no intestino grosso, por não ter sido hidrolisada no intestino delgado, eu vou ter o quê? Um meio hipertônico, e essa hipertonicidade que ocasiona no intestino grosso, devido à não hidrólise da lactose, vai provocar a famosa diarreia osmótica. Então a pessoa que tem intolerância à lactose, se ela consumir, por exemplo, produtos lácteos que apresentam lactose, elas vão ter o quê? Diarreias osmóticas, náuseas, né, cólicas, por conta exatamente disso. Então, na teoria, você intolerante à lactose precisa cortar este importante carboidrato disacarídeo da sua dieta. Vamos para o item B? Bora para o item B dessa mesma questão? O item A está gabaritado aí para vocês, tá certo? O item A está gabaritado. Bastava colocar, porque ele perguntou no item A apenas o seguinte: considerando o pH ótimo para o funcionamento da lactase, que é de aproximadamente 7,5, em que região do sistema digestório ocorre a atividade da enzima? Intestino delgado. Eu só fiz aqui uma explicação, mas bastava você colocar intestino delgado. O item B diz assim: a região codificadora dos genes, ela sempre é precedida e controlada por uma região regulatória. Aí ele está dizendo o seguinte, ó: se houver uma mutação de citosina para timina na região destacada da tabela, aconteceu há cerca de 10 mil anos em pessoas do norte europeu e acabou sendo conservada, resultando exatamente em manutenção da expressão do gene na idade adulta e, consequentemente, permanência dessa habilidade de digerir a lactose. Ele diz: esta mutação aconteceu em que região do gene? Baseado nessa mutação, qual é o padrão de herança da característica tolerância à lactose na idade adulta? Olha só, nós temos aí nesse item B, tá certo, da nossa questão, uma tabela. Se você observar, existe uma tabela e essa tabela mostra quantos indivíduos? 4 indivíduos. Você tem o indivíduo 1, pegue a sua prova e observe a tabela da nossa questão de número 1 do item B. Você tem 4 indivíduos. Desses 4 indivíduos, percebam um detalhe, tá certo? Desses 4 indivíduos. Os 3 primeiros indivíduos, eles são o quê? Tolerantes à lactose. Eles são tolerantes. O que é uma pessoa tolerante? Ora, diferentemente do intolerante, o tolerante ao carboidrato é aquele que produz a enzima na fase adulta. Ou seja, na teoria, as pessoas, à medida que avançassem na idade, elas iam perdendo a capacidade de secretar a enzima lactase. Então eles estão dizendo que houve uma mutação, e essa mutação aconteceu onde? Numa sequência de 19 mil nucleotídeos que antecede o primeiro exon. 19 mil nucleotídeos que antecede o primeiro exon. E a partir de tal processo, a pessoa tornou-se tolerante, portanto, produzindo a enzima lactase na fase adulta. Ele pergunta em que região aconteceu tal mutação, certo? Em que região? E que tipo de padrão de herança se caracteriza na chamada o quê? Tolerância à lactose. Vamos para o quadro? Vamos? Vamos para o quadro para a gente fazer esse item B? Bora? Pois vamos para cá. Pessoal, no item B, você precisa relembrar algumas coisinhas interessantes. Olha, quando você estuda o DNA, certo? Quando você estuda o DNA, deixa eu ver se eu consigo aqui representar para vocês o que eu quero
mostrar. Você tem a molécula de DNA, vamos dizer, ó, o duplo filamento, tá? E eu vou dizer para os senhores que bem aqui, ó, nós temos uma região chamada de quê? Gene. Lázaro, do ponto de vista biológico, né? O que é um gene? Você pode dizer que o gene é uma região, um pedaço, um fragmento, uma sequência, uma parte do DNA, certo? Então, vamos dizer que o gene ele corresponde a uma sequência, a uma unidade informativa, transcricional, ó, uma unidade informativa, transcricional e hereditária. Hereditária. Então, o que é um gene? Uma região, uma unidade informativa, transcricional e hereditária. Por que nós podemos dizer que o gene é uma região informativa, transcricional e hereditária? É uma região informativa, porque todo gene contém informação para a síntese de uma proteína, tá? É transcricional, porque para ser um gene tem que ser capaz de ser transcrito. E é hereditária, porque algo só é dito hereditário quando ele é passivo de ser transmitido à descendência. Para ser transmitido à descendência. Tranquilo isso? Beleza? Olha só, o que acontece? Quando você tem o fenômeno conhecido como transcrição, ó, quando você tem um fenômeno chamado de quê? Transcrição, isso vai gerar, inicialmente, meus queridos, o chamado pré-RNA o quê? Mensageiro. O pré-RNA mensageiro, vocês recordam-se muito bem, esse pré-RNA mensageiro, ele não é aquele RNA mensageiro definitivo, maduro, aquele que já vai para o ribossomo sofrer o quê? Tradução, não é. Ele é formado por regiões, ó, codantes e vamos dizer regiões o quê? Não codantes. Quem ainda lembra qual é o nome que nós damos às regiões codantes? Exons. Então vamos dizer que eu tenho aqui um exo, mais um exo, mais um exo, e tu tens aqui um outro exon. E o que é que pode existir e vai existir no pré-RNA mensageiro? Outras regiões que não são codantes. E qual é o nomezinho que nós damos a essas regiões que não são codantes? Introns. Intron. 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 Daí tu sabes, né, que após esta transcrição, que vai gerar o pré-RNA mensageiro, o que é necessário acontecer? Um processamento. Qual o nome do evento pós-transcricional de corte e remoção das regiões não codantes? Exatamente, splicing. O que é o splice, gente? Um evento pós-transcricional de corte e remoção dos introns e emenda do quê? Dos exons. Então nós vamos ter após isso aqui, ó, a formação do que eu diria ser o RNA mensageiro definitivo, ou você pode chamar de RNA mensageiro maduro. Esse RNA mensageiro definitivo, esse RNA mensageiro maduro, ele vai ser constituído apenas por exon, 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 exon. Essa parte é toda codante. E eu vou dizer que isso aqui, ó, quando traduzido, após tradução, permitirá a síntese da enzima lactase. A síntese da enzima lactase. Ok? Bom, é isso. Então, para cá, presta atenção. O que acontece? Todo gene é uma região do DNA. Então, todo gene é uma região do DNA
capaz de ser transcrita, gerando um pré-RNA mensageiro, que contém as regiões codantes e as não codantes. Qual o nome que nós damos às regiões codantes? Exons. E as não codantes? Introns. Por isso que todas as vezes, após ocorrido a transcrição, o que é que nós temos que ter? O splice. Isso aqui que você visualiza, ó, é o chamado splicing. E Lázaro, qual é o intuito do splice? O splice tem como objetivo o que, pessoal? Conseguir produzir um RNA mensageiro definitivo somente com as regiões o quê? Codantes. E aquelas regiões codantes é que vão para os ribossomos sofrer tradução para a formação da proteína. Que no caso aqui da questão, fala de uma proteína que é capaz de promover o quê? A hidrólise da lactose. Até aqui tranquilo? Tá? Pois bem, deixa eu te dizer uma coisa. Para que isso tudo aconteça, o gene ele tem uma região regulatória. E o que é uma região regulatória? É uma região que antecede a primeira porção codante do transcrito, que é o exon. Então, aqui você teria que ter, ó, a região regulatória. Região regulatória. Beleza? O que é que naturalmente acontece? Presta atenção agora no que eu vou explicar para vocês. O que é que naturalmente acontece nos mamíferos, que são indivíduos lactentes, à medida que eles avançam na idade? Historicamente, ao longo do processo de evolução, o que acontece? Essa região regulatória, ela passava a não mais permitir a síntese da enzima o quê? Lactase. Então, à medida que as pessoas iam avançando na idade, elas iam diminuindo a capacidade de produzir a lactase, iam tornando-se o quê? Intolerantes. Porque o hábito natural do mamífero é precisar hidrolisar a lactose somente no seu período lactente. Como à medida que eles iam avançando na idade, eles não precisavam mais consumir, né, o leite, consequentemente hidrolisar o carboidrato do leite, então eles iam inibindo isso. O que é que aconteceu? Os caras citam no próprio enunciado aí, que historicamente, numa pesquisa evolutiva, certo? Há aproximadamente o que, gente? 10 mil anos, ó. Há 10 mil anos, uma mutação ocorreu nos 19 mil nucleotídeos que antecede a primeira região codante. E qual é essa primeira região codante? O exon. Certo? Então uma mutação aconteceu antes da primeira parte, que é o quê? Codante. Então onde foi que essa mutação aconteceu? Na região regulatória. E essa mutação na região regulatória, o que foi que houve? Manteve ativo, mesmo na fase adulta, a capacidade de produção de quê? Da enzima lactase. Então o que foi, gente, que permitiu com que as pessoas continuassem a produzir lactase na fase adulta? A ocorrência de uma mutação, certo? A ocorrência de uma mutação na região regulatória, na região que antecede o primeiro exon. E se você observar a tabela, você vai perceber o seguinte, que ele aponta na tabela quantos indivíduos? Quantos? Fala para mim, quantos indivíduos? 4 indivíduos. Dos 4, quantos são tolerantes? 3? 3 tolerantes? Aí se tu for observar alelos, é como se de repente você tivesse o seguinte, indivíduo 1. Ó, indivíduo 1. É como se ele fosse azão. Perfeito? Indivíduo 2. É como se ele fosse azinho. Indivíduo 3. É como se ele fosse azão. Que é a mesma coisa que esse. E o indivíduo 4 seria o quê? Azinho.
O indivíduo 4 seria o Azinho. Ou seja, jovens, essa mutação que deixa a pessoa com capacidade de produção da lactase, ela é um alelo de comportamento que dominante. Então é uma herança autossômica dominante. Quando é que você diz que um alelo é dominante? Não é porque ele é mais frequente. Não é isso. Um alelo é dominante quando ele tem poder de se expressar, mesmo quando não está em homozigose. Um gene só é dito recessivo quando ele somente se expressa quando ele está em dose dupla. Se os indivíduos que têm uma mutação apenas e tornam-se tolerantes, é porque essa mutação tem comportamento dominante. Por quê? Porque ela se expressa na heterozigose. Então, no item B dessa questão da FUVEST, você responderia o seguinte: em que local ocorreu a mutação? Na região regulatória. Nos 19 mil nucleotídeos que antecede o primeiro exon, que é a primeira porção codante. E qual é o padrão de herança? Autossômico dominante. Como é que tu explicaria isso? A existência de um alelo que se expressa mesmo não estando em homozigose. Tranquilidade? Bora para o item C? Olha o que diz o item C e o último item dessa nossa primeira questão da prova da FUVEST de 2020, tá certo? O item C diz assim, ó: bactérias transgênicas que expressam o gene da lactase de levedura, organismos eucariotos, são utilizados para a produção dessa enzima em larga escala. Que enzima, hein? A enzima que a indústria utiliza para fazer a hidrólise da lactose presente o quê? No leite. Porque não dá para você tirar a lactose do leite, cara. Você tem que fazer a quebra dessa lactose antes da pessoa que é intolerante consumir essa bebida láctea. Cite uma manipulação em laboratório necessária no gene da lactase da levedura, certo? Para que ele possa ser expresso nas bactérias sem nenhum tipo de problema. Aí ele pede: justifique sua resposta. Olha para cá, olha para o quadro, vem para cá. Eu falei para vocês que nos seres eucariotos, quando você tem a transcrição, você primeiro gera um pré-RNA mensageiro. E esse pré-RNA mensageiro tem regiões codantes e regiões não codantes, tá? Massa. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que bactérias não realizam splice. Como bactéria não faz splice, o que acontece? Se eu pegar o gene de uma levedura, que dá à levedura capacidade de produzir a enzima lactase e introduzir esse gene completo na bactéria, o que a bactéria vai fazer? Vai transcrever e vai traduzir tudo. Então não vai gerar enzima. Então, para se fazer o processo, ó, que é o item C aqui, ó, nós teríamos que obter o que, gente? O DNA complementar daquele RNA mensageiro, que é onde tem só o quê? Só os exons. Então nós teríamos que ter, ó, a obtenção do DNA complementar à porção codante da levedura. Certo? Aí você diz, por quê? Qual seria a justificativa? A justificativa é que você, obtendo o DNA apenas complementar da porção que codante, não há risco de erro no processo de quê? De tradução. Uma vez que seres procariotos, como é o caso da bactéria, não têm capacidade de realizar o fenômeno conhecido como o que, gente? Splice. Entenderam? Então, nesse item C, bastava você dizer: a técnica exige que seja obtido da tal levedura a região complementar à porção codante que expressa a enzima lactase, evitando assim que nas bactérias ocorra uma falha de tradução, uma vez que indivíduos procariotos não conseguem executar mecanismos de splice. Tranquilidade? Massa? Ei, FUVEST é bom. Você viu o nível dos 3 itens, tá certo? Que fala a respeito da intolerância à lactose e a aplicabilidade? Massa. Mas eu tenho certeza que você
que é nosso aluno, tá certo? Não teve dificuldade, resolveu e compreendeu essa questão e está preparadíssimo aí para os próximos exames seletivos. Então sai daí, nós vamos continuar resolvendo a prova da FUVEST. Vamos para a questão de número 2.